Charles do Bronx está fora de Islam Makhachev e de Conor McGregor. André, você tá doido? Como assim o Charles não vai lutar contra o Makhachev nem contra o Conor McGregor? Ele vai pra onde? O Charles vai enfrentar o Arman Tsarukyan. E esse é o principal foco que ele tem que ter nesse momento. Eu achei fantástica a entrevista que o Charles do Bronx deu para a G-Fight e ele vem falando isso também em outras entrevistas. Há algumas semanas o Charles ele tava meio assim, falando com que ele poderia lutar contra o Conor, quem sabe uma luta, que o Makhachev não falava o nome dele e tal, mas ele está um pouco mais focado agora, voltou a olhar para o lugar onde ele tem que olhar, que é o Arman Tsarukyan. Arman Tsarukyan é um excelente lutador, é um prospecto para essa categoria, é um cara que se não for dessa vez, em breve estará no topo da divisão. Então assim, ele tem um arsenal muito perigoso e você tem que tomar cuidado quando você vai enfrentar um cara desse calibre. Eu acho até que é legal quando o treinador fala. Por exemplo, o Diego Lima. Diego Lima falou que seria interessante que o Charles enfrentasse o Conor McGregor. Se ele não tiver uma chance pelo cinturão, pelo menos ele vai fazer uma grana e tal. Então assim, é uma luta que tá no horizonte do Charles. O Charles vem chamando o Conor McGregor para poder lutar contra ele há anos. E o Conor McGregor sempre se esquiva, mas dessa vez pode ser que seja uma boa, né? A gente sabe que recentemente o Dana White publicou na sua rede social lá uma foto do Conor McGregor, na verdade era um vídeo do Conor McGregor entrando pra uma luta e botou assim, em breve, escrito em cima, o que indica pra gente que alguma coisa andou na negociação do retorno de Conor McGregor. Significa que ele já vai lutar imediatamente? Pode até ser, mas que pelo menos alguma coisa se movimentou ali, eu acho que é verdade, porque não teria sentido nenhum o Dana White postar um negócio desse se não tivesse uma movimentação acontecendo nos bastidores. Então, a gente pode ter o retorno do Conor McGregor lutando contra o Michael Chandler, que é o que eu acho que vai acontecer. Se for numa categoria grande de peso, eu acho que facilita a vida do McGregor, ele pode sair com a vitória, e ele ganhando, cara, ele pode perturbar todas as categorias de peso ali, de meio médio, de leve, pode ir pra qualquer uma, cantar que vai querer um cinturão, depende só da vitória dele. Então, assim, ele tem marketing pra fazer isso. Então, o Charles... na verdade não, o Diego falar que o Charles pode lutar contra o McGregor, eu acho ok, é uma avaliação mais pro futuro, mas o Charles tem que estar focado em Arman Tsarukyan. Arman Tsarukyan, como eu disse, é um cara bem perigoso e às vezes tem muitos lutadores que ficam olhando no que ele vai fazer depois. Ah, o Makhachev vai lutar, eu preciso estar pronto para lutar com o Makhachev em junho, eu não sei o que. O Charles foi bem claro, né? Ele vai enfrentar o Tsarukyan agora e ele quer lutar de novo no final do ano, lá para dezembro. Para quem não sabe, o Charles tá grávido, né? Tá chegando o filho do Charles aí, que deve nascer em outubro. Então, provavelmente, o que ele quer fazer é acompanhar esse processo de nascimento do filho e deixar pra lutar em dezembro. Eu acho que o Charles, ele tá numa maturidade hoje que ele não tinha no passado. Essa maturidade traz uma certa tranquilidade pro cara, de quem já teve que enfileirar uma galera dentro da categoria pra ter uma chance pelo cinturão. Pra quem não sabe, o Charles tem a mais longa história dentro do UFC até chegar no cinturão. Demorou tempo demais, né? Entre ele entrar no UFC e se tornar campeão. A maioria dos campeões acontece isso muito rápido, o Charles tem uma história longuíssima. Fora isso, ele teve que enfileirar uma galera e mesmo assim não tinha chance com o top 5, não conseguia ser reconhecido. Quando foi reconhecido, foi colocado com um azarão contra o Chandler, contra o Poirier, contra o Gate, e conseguiu vencer todos esses obstáculos. Então, eu acho que o Charles está mais cascudo nesse momento. Você fala assim, é o Tsarukyan que eu tenho que enfrentar? Eu sou azarão contra o Tsarukyan? Olha, que novidade pra minha vida. Ele vai lá, vai fazer o trabalho dele, e aí, próxima luta. Quando eu vou estar bem pra lutar, não é contra o adversário, não vou me desesperar pra enfrentar o Makhachev, quando eu tô bem pra lutar? Tô bem pra lutar em dezembro. Então, em dezembro, quem tá disponível? É o Conor? Não é o Conor? É o Makhachev? Não é o Makhachev? É o Poirier? Quem é? Eu vou lutar contra o cara que tiver disponível ali, porque eventualmente você vai chegar no ponto em disputar o cinturão. O Charles hoje tem uma gama gigantesca de pessoas atrás dele, é um dos atletas mais populares do UFC e por conta disso, tem uma conta do Instagram lá com milhões de seguidores, isso empurra o cara pra frente. Ele não tá mais naquela posição em que ele tava enfrentando a galera do top 15, fazendo uma sequência de vitórias e o pessoal desconsiderava, tá ganhando, mas tá ganhando uns frangos. Ele já provou, batendo no top 5 da categoria, que ele tem condição de estar no topo. Então assim, acho que a condição do Charles nesse momento psicologicamente é a melhor. Fisicamente ele vem muito bem, ele tem gás para entregar mais alguns anos de luta aí dentro do UFC, então eu acho que a preparação que o Charles fez, na verdade essa maratona que foi a carreira dele, preparou ele para esse momento, tá? Dele tá tranquilo, dele ficar na dele, as oportunidades aparecem para quem tá preparado. Então o Charles tá tomando cuidado para não ficar olhando lá na frente e não tropeçar naquela pedra que tá mais próxima dele, que no caso é o Tsarukyan, e tá confortável com a condição dele de contender, fazendo uma grana ou então aguardando, porque
uma hora a chance para chegar pelo cinturão vem. A mesma coisa que está acontecendo com o Charles foi o que aconteceu com o Poirier, né? Quem diria que o Poirier, que perdeu pro Gate recentemente, estaria agora na cara do gol para ele lutar contra o Makhachev por conta apenas de um casamento de agenda. Mas e vocês, o que vocês acham? Acho que o Charles está em ponto de bala e pode chegar para disputar o cinturão e que ele realmente não tem que se preocupar com o Makhachev, com o McGregor, que as coisas vão acontecer na vida do cara? Ou vocês acham que ele já devia estar planejando o que ele vai fazer, quem ele vai chamar na luta? Qual comportamento vocês acham que o Charles deveria ter nesse momento? Brigar para já ir pelo cinturão ou deixar as coisas acontecerem naturalmente? Além disso, a gente tem uma análise dessa luta aí do Charles contra o Tsarukyan lá no canal Contra Golpe Analisa. Para quem não sabe, esse aqui que você está assistindo é um canal de notícias e de informação, e a gente tem um canal focado em análise de luta e apostas, que é o canal Contra Golpe Analisa. Eu vou deixar um link aqui, eu sempre aponto pro lugar errado, acho que é do lado de cá, e que você pode ir lá e assistir uma análise completa feita por mim e pelo Leiner dessa luta do Tsarukyan contra o Charles do Bronx. Além disso, tem uma live em que eu analiso as estatísticas dos lutadores ali, matemática, de cada luta desse card, e a gente fez análise de todas as lutas do UFC 300. Você também pode ir lá assistir, tá no mesmo canal, também vou deixar o link pra você aqui ou aqui, eu sempre erro. Mas vai lá, a gente se vê na próxima, um grande abraço e até mais!